E vai continuar aqui com toda essa repercussão, né, desses assuntos com o Grupo Pão de Açúcar e também outras empresas que a gente vai trazer por aqui. Vamos então chamar a nossa convidada agora, Heloísa Cruz, gestora da Stoxus, já está por aqui para bater esse papo conosco. Elo, seja muito bem-vinda, sempre um prazer falar contigo. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom estar aqui com vocês também. Bom estar de volta, faz um tempinho que eu não vinha. Prazer é sempre nosso. Oi, Elo, eu queria começar falando contigo a respeito de algumas movimentações que a gente tem visto na Bolsa de Valores. Muita gente falou que foi uma primeira pernada que a Bolsa experimentou, né, em todo esse processo de percepção de queda de juros e que talvez muito ainda está por vir. Como que você está percebendo essas movimentações? Como que você está percebendo essa alta em várias empresas, várias companhias, na Bolsa como um todo, nesse processo de, talvez, queda de juros nas próximas reuniões? Vamos lá. Acho que uma coisa que é importante é que quando você olha qualquer gráfico mais longo que meça o valuation da Bolsa por PI, a gente não tem notícias, né? Talvez lá em 2002 a Bolsa ter ficado barata por tanto tempo. Então, qualquer análise de múltiplo ou outras análises te joga para um carrego muito fácil, muito barato de Bolsa. Então, o que aconteceu? As perspectivas políticas, assim, a gente vinha de um governo reformista que avançava com pautas que eram boas para a economia. E aí você passou a ter a perspectiva, e depois a eleição, de um governo, enfim, né, mais estadista, que quer inchar a máquina pública, isso é aumento de impostos, de competitividade, e todo um ciclo que é um ciclo muito ruim para o país. Só que o que acontece é que as políticas, elas deveriam ser feitas como políticas de Estado e não políticas de governo. Então, quando você pega o marco do saneamento, por exemplo, ou redução permanente de impostos, isso é uma coisa que é feita hoje para começar a colher, você começa a valer daqui a 1 ano ou 2, dependendo do que for, então concessão, por exemplo, às vezes é 3 anos, 4, para gerar valor lá na frente. Então, o que aconteceu? Você teve um ciclo muito bom, só que assim, a perspectiva hoje é que você vê que a gente está chegando no meio do ano e nada foi feito. Então, os próximos ciclos, eles são piores. Só que o mercado já precificou. Então, a gente teve o auge da Bolsa lá 2 anos atrás, né, no meio de 2021. E desde então, você teve um movimento de alta de juros forte, que, por um lado, assim, é ruim para a Bolsa sempre, mas, por outro lado, é o que garante que hoje a gente está com a inflação estabilizada e a gente pode pensar em reduzir a inflação quando o resto do mundo está subindo. Então, você está no mundo um cenário de desaceleração, inflação e alta de taxa de juros, então, mesmo os Estados Unidos que fizeram uma pausa, eles já falaram que vai voltar a subir, e o Brasil falando em queda da taxa de juros, né? Então, queda não só pela queda, né? Porque você tem toda uma gritaria aí de discussão política da queda da taxa de juros, mas também porque o papel ali do Copom é garantir que a inflação esteja na meta, a inflação está vindo para a meta. Então, tem gente falando que vai ter queda de taxa de juros agora, tem gente que falando um pouquinho mais para frente, mas assim, todo mundo sabe que a queda de juros está chegando. Então, com isso, a Bolsa andou. E aí a Bolsa andou, então, um pouco por causa dos juros, outro pouco porque simplesmente todo o resto do mundo andou, e aí aquele dinheiro mais rápido, né, hedge fund, ele traz para cá porque realmente o Brasil ficou muito barato. Então, o Brasil já vinha precificando um cenário horroroso. E aí é uma discussão de assimetria, né, se tornou assimétrico, favoravelmente assimétrico investir no Brasil. Então, acho que a cabeça é, sim, a taxa de juros ajuda, e o Brasil é o último ativo razoável, né? Porque assim a nossa perspectiva ela está confusa. A gente pode até discutir esse último PIB e as notícias que vieram depois. Mas é um país que é razoável, num valuation muito barato. Então acho que no final das contas, quando você olha, fica com cara de oportunidade. Fora isso, quem gosta de operar o pré mais longo já não tem tanto prêmio quanto tinha antes, né? Então a gente está falando de uma taxa de juros longa de 11%, eu acho que, assim, eu não acredito muito numa taxa muito menor do que 10%, enquanto o cenário fiscal do país for tão ruim, mas já é uma queda versus os 14% que a gente teve lá atrás, né? Oi, Elô, muito bom dia, Alex falando aqui. Bom, vamos aqui um pouquinho mais para o aspecto de bolsa, né, que todo mundo te conhece em relação a isso, né, os seus cases que você acompanha de perto. Uma das grandes provocações que eu tenho recebido nos últimos dias
em relação a essa, como você explicou muito bem os motivos, né, porque a Bolsa subiu, muito ligado, enfim, a juros, empresas alavancadas, etc. Mas uma das teses que até eu mesmo esperava um viés um pouco mais positivo, com o papel que não andou, foi a Ambipar, né? Acho que você foi muito também questionado nos últimos dias sobre isso, Elo. A Elo caiu aqui, depois a gente volta com a Elo, o Felipe, mas eu queria também depois trazer essa pergunta para ela, mas vamos lá. Não, beleza, Alex. A gente segue aqui com a programação. Inclusive, vamos com a Débora Oliveira para dar uma olhada na movimentação da Bolsa nesse momento. Diga lá, Débora. Acompanhando, inclusive, como que a gente vem lá na abertura nos Estados Unidos, Felipe. A gente falava bastante sobre os índices futuros lá nos Estados Unidos, que já caiu, já sinalizava ali uma certa cautela. Na abertura, a gente segue também Dow Jones caindo 0,40%, S&P 500 caindo 0,29%, Nasdaq cai nesse momento agora mais levemente 0,03%, acaba nesse setor de tecnologia sendo um pouco mais sensível aos juros, mas um negativo por lá. Aqui no Brasil, a gente expandiu um pouco a perda depois da abertura dos Estados Unidos. 0,65 de queda, 119.077 pontos. Agora o BOF vai ter que lutar para manter esses 119 mil pontos, viu, Felipe? Tá certo, Débora. A Heloísa tá de volta, o Alex continua com a questão para ela. Vai lá, Alex, toca o barco aí, Alex. Não, a pergunta é só para falar de Ambipar, porque é uma tese que depende muito de queda de juros, né? Tem enfim, toda essa questão de capex, alavancagem. Eu queria que você comentasse um pouco mais, porque Ambipar também não foi beneficiado agora no curto prazo. Tem um fator específico para a companhia, ou Elo, acho que o mercado não arbitrou isso ainda, na sua opinião? Vamos lá, a Ambipar é uma empresa que é nova, né? No Brasil, no mundo, ela não tem um par, ela não tem um concorrente direto fazendo exatamente a mesma coisa. Então, acaba sendo uma tese muito mais difícil de olhar, né? Vocês estavam falando em GPA antes, quando você fala assim, supermercado, tem um monte listado. E Ambipar não. Então, isso tem atrapalhado bastante a empresa. A gente acha que o RI ali falhou um pouco na comunicação, eles estão tentando reverter isso. Mas, assim, quando você pega uma tese difícil, e aí o último resultado, assim, você olha e fala assim, não, tudo bem, porque a Ambipar é aquela tese que sempre cresce. Aí o último resultado, ela perdeu um contrato grande que já não era rentável, então caiu um pouco. Aí você teve no quarto trimestre uma sazonalidade muito alta no negócio dela de resposta à emergência, e aí no primeiro tri você teve uma queda também. Então, aí o mercado olhou e falou, isso aí vai ser ruim. Você tem uma discussão também de que quando ela começou a tomar dívida lá atrás, ela tomou algumas dívidas que forçam ela a ter um covenant mais baixo. Então, o covenant está mais apertado, assim. Então, acho que teve um pouco desses movimentos todos. E aí, ela ficou em desamor, né? Ela tem um azar de ser coberta pelos analistas errados também. Então, a Ambipar veio e os bankers entenderam que ela era uma empresa de utilities. O que são empresas de utilities? Energia elétrica, saneamento, que é aquela coisa assim, como é que o analista enxerga isso? Você faz um investimento e aquele investimento vai te regerar uma renda fixa. Então, esse analista, o papel dele é isso, entender qual que é essa renda fixa, a taxa de retorno, o que faz a taxa de retorno ser um pouquinho melhor que a outra. Então, é um outro estilo de investimento, assim, muito mais parecido com renda fixa. E a Ambipar, ela é o auge do renda variável, assim, é uma empresa que do dia para a noite pode conseguir um contrato enorme, e aí ela vai ter que fazer um monte de investimento, e aí o business dela vai correndo, mas aí ela tem de emergência, então se explodir uma plataforma de petróleo, ela ganha muito dinheiro, ou se tiver um incêndio, né, numa região que atua. Então, por exemplo, está tendo um incêndio lá no Canadá, numa região que ela não atua. Mas se tivesse sido numa região que ela atua, o resultado dela explodiria, porque ela ganha muito mais dinheiro fazendo grandes eventos do que no dia a dia dela. Então, acaba sendo uma empresa bem confusa, num setor diferente de olhar e com bastante alavancagem, assim, e até assim, e aí, né? Então, vai ficar para trás para sempre, assim. Acho que é a tese na minha carteira que tem mais para andar, então, acho que o mercado entendendo, assim, eu acho que, assim, o RI precisa acertar a comunicação, eu acho que eles têm que fazer, a gente chama de educação de investidor, né, Investor Education, eles precisam se empenhar um pouco mais nisso. Acho que eu vejo que quem entende a empresa, quem olhou e aí teve que olhar muita coisa por conta, gosta muito, mas no dia a dia, em geral, é a empresa que fornece toda a informação pronta, então acho que eles têm falhado nisso, e aí ficou para trás. Acho que uma hora o mercado vai olhar. E eu sempre tento, né, isso às vezes é sorte, às vezes é azar, mas eu sempre tento estar em empresas que vão divulgar resultados ou que vão continuar melhorando e que tem o favor do cliente. Então, o cliente adora a empresa, o cliente pede para a empresa fornecer mais serviços. Então, eu sempre tento estar nesse tipo de empresa. Então, a expectativa é que
ao longo dos próximos trimestres, ela mostra que ela continua crescendo, ela fez muito investimento lá atrás, eles falavam um pouco demais, mas esse investimento tem um espaço para um crescimento sem ter que fazer novos investimentos, então espero que ela consiga mostrar isso e que o papel ande é uma posição bem importante para mim, está machucando, não pode dizer que está machucando a carteira, porque o fundo está indo bem esse ano, mas assim, ela ficando para trás atrapalha bem, né? Era para estar indo muito bem, não está indo bem assim. Elo, um outro papel também que é muito conhecido, que a gente sempre fala, são as ações da Simpar, né? Isso sim, né? Tem repercutido positivamente também em relação a esse call macro, né? Mas outros papéis também que eu acompanho que você gosta, por exemplo, o 300, enfim, a gente tem acompanhado a questão do plano safra. Olhando aqui o portfólio, o que você observa, falando aqui de Simpar, de 300, enfim, o que você destaca aqui em relação a esse call de macro? Para a sua opinião, você acha que é muito mais do micro em relação às suas teses ou mais do macro, é um conjunto desses fatores? Eu falei 2 deles que, além de Ambipar, mas se tiver outros cases, fica à vontade aqui para debater também um pouco dessa provocação. Eu sempre, eu não sou nem economista, né? Eu sou engenheira, então eu sempre tento, digamos, me diferenciar pelo micro mais do que pelo macro. Acho que, obviamente, se você for ver, Simpar e Ambipar já eram posições grandes na queda da taxa de juros e as empresas foram muito bem. Acho que, olhando operacionalmente, as empresas foram super bem durante esse ciclo de alta de juros. Então, conceitualmente, assim, não deveriam ter sofrido tanto. A gente está falando de uma Ambipar que bateu 70 e está 20, de uma Simpar que bateu 17 ajustado, né, e está a R$10. Então, apanharam bastante, a Simpar já recuperou um pouco, a Ambipar está nos lows, mas, assim, a minha questão sempre vai ser no micro. Eu quero empresas que estejam com o micro muito bem equacionado, e aí o macro, quando bater o vento a favor, elas vão andar muito. Então, quem não lembra, a Simpar deu aí mais de 15 vezes, né, se você olhar outro ciclo do pior momento para o melhor momento, eu não sei. Infelizmente, eu não espero 15 vezes dessa vez, mas eu ainda espero algumas vezes, né? Espero que multiplique o papel. Mas quando você olha, no final das contas, assim, as teses micro, elas têm que parar em pé muito bem. Então, se você for olhar, e até a discussão que eu tinha falado antes, né, do PIB, a gente teve um PIBão anunciado aí algumas semanas atrás, então surpreendeu todo mundo, e o pessoal revisou para cima, mas não foi um PIBão do tipo país voando. Então, na minha opinião, e eu te falei na época, e depois os números corroboraram isso, você teve um PIBão no agro, também facilitado por preços que estavam muito altos, então, e todo mundo tinha travado os preços altos, porque o agro, ele antecipa os preços, né, ele consegue travar no mercado futuro. Então, o que eu estou esperando, assim, eu acho que a 300, ela está num mercado que ficou mais difícil agora nos últimos trimestres, porque os fertilizantes caíram, os grãos caíram, mas a 300, ela tem um micro fantástico, assim, acho que eu estava conversando isso hoje de manhã com os amigos, e eu acho que a 300, ela é uma empresa que em algum momento, quando o mercado entender quão bom é o negócio, quão bom é o ecossistema que eles formaram, é uma empresa que vai negociar aí com múltiplo de VEG, é sempre difícil falar no múltiplo de VEG, mas assim, com múltiplos muito mais altos do que ela negocia. Por quê? Porque ela tem um mercado, um market share muito baixo, ela é o melhor player do que ela faz, tá? Então, por exemplo, eu também sou acionista de AgroGalaxy, mas o business, o negócio da 300 é ao concurso. E o micro dela vai muito bem, então os preços estão caindo, mas ela está crescendo muito nos novos mercados dela, falar Mato Grosso. Então, eu acho que assim, o papel ficou de lado também, não pegou nada desse rally. E acho que é uma empresa que o mercado, que cada vez que vem um resultado, o mercado surpreende e vai continuar se surpreendendo, porque é difícil projetar o que ela está entregando. Assim, você tem que ser um analista muito corajoso e para conseguir projetar aquilo. Então, ela tem surpreendido e eu acho que ela vai continuar surpreendendo. Muito bom, Elo. Só para trazer uma outra pergunta em relação ao seguinte, você tem comentado sobre esses triggers micro, enfim, o macro seria uma variável positiva, né, como você falou. Eu observando as teses, inclusive, né, a própria Simpar também, que acho que eles têm um track muito grande, né, ela já passou por vários governos e como você comentou, né, o operacional segue muito forte. E por que não se replica, por exemplo, a outras companhias do setor? Eu vou dar um exemplo aqui, já que você acompanha Simpar muito bem, JSL, eu trago uma pergunta sobre, por exemplo, a própria Sequoia, né? Sequoia, enfim, muita gente olhando, até essa é uma notícia, né, na mídia que JSL poderia comprar a Sequoia, enfim, mas não falando dessa aquisição específica, mas por que outros players, por exemplo, Tegma e Sequoia não conseguem crescer nesse mercado, tem dificuldades, e JSL dentro da Simpar, enfim, tem uma execução impecável, enfim, qual que seriam essas explicações micros falando desse setor?
Eu vou te fazer uma pergunta que vai me ajudar a explicar. Quem é o grande concorrente da Vamos? Quem é o grande concorrente da Vamos, naturalmente, se você olhar os próprios JSL, que compra, que é interno, mas se olhar os pequenos... A Vamos JSL é dentro, né? Não é concorrente, né? É dentro, né? Não, mas então, o grande concorrente da Vamos é ninguém. O grande concorrente então, são da os JSL pequenos. Aí eu falo, quem é grande é JSL. Quem é fora do JSL são os pequenos, né? O mercado que não é muito grande nesse mercado. Quem são os grandes concorrentes da Sequoia? Aí os concorrentes da Sequoia... Mercado Pago não. Sim, você falando dos clientes, tá falando... Mercado Livre, Login, aí você tem a Move, você tem os próprios grandes varejistas que também prestam o mesmo serviço, você tem os Correios, né? Então, no final das contas, a Sequoia é um cara que veio para disruptar os Correios, e os Correios melhoraram muito a operação, né? Então, você sabe que eu dou curso e eu envio a apostila para os alunos. Entendi. E então, o prazo de envio caiu muito de 2018, quando eu comecei para cá. Então, assim, o serviço dos Correios melhorou muito, que é um cara incumbente, que é um cara que está em 100% de todos os mercados. Então, o que acontece? Você teve uma empresa que teve um auge ali na pandemia, as pessoas compravam muito mais online, as pessoas compravam de muito mais fontes, e o Mercado Livre ele veio internalizando, e é um mercado mais competitivo, então é um mercado só por preço. Então, no final das contas, eu acho que foi isso que aconteceu com a Sequoia. Então, diferente da Simpar, que é um business de contrato, e você tem um cliente que está amarrado com ela por 5 anos, e ela passa a assumir uma parte que é relevante do serviço do cliente, que é toda a logística interna, quando você fala de JSL, você vê que, no caso da Movida, a Movida até soltou resultados que há controvérsias, mas resultados operacionais bem razoáveis, e aí financeiro, acho que ela se enrolou um pouquinho ali, mas assim, na hora que você olha, você vê assim, a Simpar, ela atua em mercados que são mais esse oceano azul que ela fala, e a Sequoia não, a Sequoia está no mercado competitivo, que desacelerou um pouco por causa da questão macro, né, das famílias mais endividadas, ela trabalha muito com negócio para consumidor comprando, e um negócio mais competitivo. Então, assim, acho que foi um pouco isso. Quando você olha, essa é a diferença do macro para o micro, ainda que tenha um pouco do problema macro na Sequoia, e aí foi que Sequoia caiu aí uns 93%, 94% do high para o low. Entendi. Elo, só para terminar esse adendo, então, seria mais as companhias, além dos próprios Correios, as próprias companhias fazendo suas soluções logísticas também, que aumenta a competitividade, porque o B2B, acho que eles estão descontinuando algumas unidades, né? O B2B torna-se ali uma questão mais de dificuldade, mas o B2C pode ser uma solução, só para terminar essa conversa. Para Simpar ou para Sequoia? Não, o B2C é core para ela, só que o B2C é um mercado mais competitivo e é um mercado de preço, de competição por preço. Então, se alguém entrar destruindo valor, o cara virá e fala assim, estou disposto a queimar dinheiro para conseguir o market share. O cara vai para cima do negócio da Sequoia, vai para cima do negócio do Correio. Então, acho que é um pouco isso, assim, que está acontecendo. Mas eu diria que é uma discussão estratégica micro que, eventualmente, eu acho que ela errou. E a própria JSL falam em comprar, mas assim, às vezes que eu falei para eles não parecia um negócio que realmente atraía, né? Ela tem um negócio bastante rentável, que é essa parte de logística interna das empresas, que tem bastante demanda. Então, ela tem muito mais um problema de capital do que efetivamente um problema de comprar uma Sequoia no mercado que é mais competitivo. A própria Ambipar é isso, né? Você vê pelo retorno, pelo ROIC da Ambipar, e claro, quanto mais competitivo o mercado, menor o ROIC do negócio. Então, o ideal é você estar sempre buscando mercados menos competitivos. Você vê até a Localiza agora fazendo oferta e falando que vai para o mercado de caminhões. E eu travei de novo. Não travei. Mas ela falando que vai para o mercado de caminhões, por quê? Porque é um mercado menos competitivo. O mercado da Vamos está muito mais fácil do que o mercado da própria Movida Localiza. Maravilha. Elo, você não tinha travado, estava te ouvindo muito bem aqui. E eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre na nossa programação. Abraço, boa semana. Boa semana, obrigada, gente. Tchau, tchau. Heloísa Cruz, gestora da Stoxos, aqui com a gente. Sempre muito bom o papo, várias percepções a respeito
dessas empresas que, né, Alex, ficam meio paradas ali, meio andando de lado, mas é muito bom ter essa visão, essa análise mais fundamentada, como sempre traz Heloísa Cruz aqui pra gente.